Como é que começou sua vida dentro do caminho das meditações, Amanda? Como que você... Vamos falar mais espiritualidade, né? Como que você despertou para a espiritualidade? Porque você sempre foi uma menina, uma moça espiritualizada ou teve algum momento na vida que a chavinha virou? Como é que Não, foi? teve um momento que a chavinha virou e não foi pelo amor. E não foi... A pergunta é, você não foi incentivado por um pai, por uma mãe? Não. Não. Na minha família, a família de tradição religiosa normal, então Certo. tradição católica, e tinha sim uma base religiosa, mas não uma questão da espiritualidade como hoje a gente estuda e ensina para os nossos alunos. E foi muito nova ainda, na época quando eu tinha 15, 16 anos, eu sempre gostei desses assuntos de meditação. Na época era bem limitado, o que a gente conseguia era uma revistinha com um CD, alguma coisa assim. E pouquíssimos livros sobre chakras, sobre auras, sobre espiritualidade, e eu sempre fui muito curiosa. E quando eu tinha 17, 18 anos, eu estava muito ansiosa de chegar a ter taquicardia, eu recebi uma receita de medicamento controlado, inclusive, que eu não me adaptei quando o médico me deu. Chegou a tomar controlado? Tomei, acho que uns 3, 4 dias. E entendi. aí não deu para mim. E aí... nesse caminho, a minha mãe, na época, ela encontrou o reiki. E aí foi com o reiki que tudo começou. Foi sua mãe que encontrou o reiki? Uhum. E aí ela me indicou essa terapeuta que aplicava reiki. Comecei a fazer, comecei a sentir que comecei a melhorar. E eu era muito, muito, muito ansiosa. E, nossa, isso despertou em mim, nossa, eu quero saber mais sobre tudo isso. E eu fui melhorando da ansiedade, fui conseguindo me sentir mais confiante, me sentir mais disposta, consegui a ter mais clareza. E, na época, logo depois que eu comecei a estudar tudo isso, eu entendi que eu queria trabalhar como terapeuta. E dentro do caminho da espiritualidade, da terapia, a meditação sempre esteve presente em todos os cursos que a gente ia fazer uma iniciação de Reiki. Quando você vai ser um iniciado no Reiki nível 1, o professor, o mestre, vai conduzir uma meditação. Então, você tem que ser capaz de sentar, fechar os seus olhos, respirar e fazer uma meditação. Claro. E eu achava isso tudo muito difícil. Por ser muito ansiosa... você não tinha facilidade. Era não muito sofrido, era muito sofrido. Se eu sentava para meditar, doía as costas, daí eu dormia, eu acordava, estava assim, com o pescoço caído. Então, eu não conseguia meditar. Eu achava que, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir meditar. Mas eu insisti. Para mim, a meditação é algo que é essencial. Não existe você ser um bom reikiano se você não sabe meditar. Não existe você praticar Ho'oponopono se você não sabe meditar. Não existe você ser um bom terapeuta, de qualquer terapia que seja, se você não sabe meditar, se você não sabe serenar sua mente e voltar para o teu interior. Se as pessoas que usam criatividade, tipo designers, arquitetos e artesãos, se soubessem o poder da meditação, né? Escritores... É verdade. Quantas vezes eu travei para escrever, aí parava, fazia uma boa meditação, voltava com tudo. Né? E uma boa meditação, que nem tu diz, uma boa meditação às vezes é 5 minutos, às vezes é 10, às vezes é 15, depende. Porque às vezes a gente acha, nossa, uma boa meditação é eu sentar, que nem eu tô sentada aqui, com as pernas cruzadas, e aí eu vou estar na praia, no ambiente de natureza, e aí eu vou assim sentar, fechar os meus olhos e eu vou ficar 1 hora em silêncio. Nada vai me perturbar. Então, o primeiro passo é você estabilizar o seu corpo físico. Então, o primeiro passo, eu preciso de um corpo físico firme, estável. Então, se a postura estiver errada e eu ficar lá tentando, sofrendo com as minhas costas, porque eu não coloquei um encosto aqui, porque eu acho que é errado, certo. Eu não vou conseguir meditar. Vou ficar pensando, ai, minhas costas, quanto tempo leva? O segundo passo, que está no livro, você precisa acalmar a sua respiração. Quem controla a respiração, controla a sua mente. Por isso que quando a gente está nervoso, alguém chega assim, Bruno, calma, respira fundo, vai passar. Respira. E o terceiro passo é a guiança, é a condução da sua mente. Tá. Se você fecha os olhos, a sua mente começa a pensar em tudo que você tem que fazer. Esqueci de comprar comida do cachorro. Meu Deus, será que eu fechei a porta? Caramba, ela não cala a boca. O carro, não paguei imposto. E você fala assim, mente, cala a boca, e ela não obedece. Você fica repetindo, até que a sua mente, ela se concentra só nisso. Você dá uma direção para sua mente. E aí ela começa, e aí você, em determinado momento, você vai sentir que você solta. Pronto. Estou num espaço de silêncio. Então, a meditação é quando você fez toda a preparação antes e se permite entrar nesse espaço de silêncio, nesse espaço de completude, de integridade, de conexão, onde você está só ali.
E esse espaço de silêncio não é um espaço de ausência de pensamentos. É um espaço em que você está distante, desidentificado dos pensamentos. Certo. Porque a pessoa acha que quando ela vai parar e ficar sem fazer nada, ela vai perder tempo. Nossa, estou aqui parado, perdendo tempo. Tem que estar fazendo alguma coisa de útil. Mas ficar parado sem fazer nada é fazer alguma coisa. Não é que você não está fazendo nada, você está cuidando da sua mente, você está cuidando da sua energia, você está quieto, observando tudo o que está acontecendo. Então, a primeira coisa, você não está perdendo tempo, você, na verdade, está ganhando tempo. Porque quando você retorna para o trabalho, depois que você fez uma meditação, uma boa meditação, você vai ser mais produtivo, você vai ser mais focado, você vai ser mais criativo, você vai ter mais ideias. Então, o seu trabalho vai melhorar, o seu desempenho vai melhorar. E você vai fazer mais em menos tempo. Por quê? Porque você trabalhou a sua mente. Uma mente cheia de preocupações, de medos, de aflições, de negatividade, ela não é uma mente produtiva e ela não é uma mente focada. Quando no homem primitivo, vinha o tigre. O tigre vinha. Você tinha que... A amígdala era acionada. E em questão de uma fração de segundos, você ia determinar se você ia lutar com o tigre ou se você ia fugir do tigre. Certo. E isso era fundamental. Essa amígdala está, assim, estimulada para você ter a reação na hora que você precisa, porque senão você ia morrer. Se você vai pensar, será que eu fujo do tigre? Um tigre ali. Ou será que eu vou lutar com o tigre? O tigre já te comeu. Acho que eu vou conversar com ele. Aí já era. E aí, então, era assim. Só que, naquela época, o perigo era o tigre. Hoje, o que é o perigo? O perigo é as contas para pagar, é o chefe te cobrando, é o marido estressado, é o filho que brigou no colégio, é o medo da demissão. É tudo, ser assaltado. É o trânsito, tudo isso são estímulos. Então, a amígdala, ela não desliga mais, ela está super estimulada. E uma amígdala superestimulada, ela faz com que o ser humano se torne reativo. Então, eu estou sempre em perigo, eu estou sempre em alerta. Então, é como o Dr. Joe Dispenza, ele explica que é como se a gente tivesse no nosso corpo vários ministérios. Eu tenho o Ministério da Saúde, eu tenho o Ministério do Relacionamento, e eu tenho um ministério chamado Ministério da Defesa. Essa amígdala superestimulada faz com que, imagine que num país, o seu corpo é um país, e a gente mande todos os recursos para o Ministério da Defesa. E esqueça os outros ministérios, da educação, da saúde, do relacionamento. Então, só existe o Ministério da Defesa. Ou seja, ela puxa tudo para ela. Eu estou sempre me sentindo ameaçado. Quando eu sempre... eu interpreto os fatos sempre como uma ameaça. A pessoa, ela quis me xingar. Ela tinha alguma coisa por trás desse comentário. Eu estou sempre reativa, eu estou sempre julgando, estou sempre comparando. Mas o que tu quis dizer com isso? Então, a amnésia causal é justamente isso. Quando eu esqueço de quem eu sou em essência. Eu esqueço da verdade da minha alma, eu esqueço do meu propósito e passo a viver a vida de superficialidade, sendo tudo que os outros querem que eu seja, né? Fazendo tudo para os outros, correndo, fazendo cada vez mais coisas, tendo cada vez mais coisas, cada vez mais ocupado. E aí eu não sei por que eu faço tudo que eu faço, por que eu tenho tudo que eu tenho. É aquela coisa, aquela frase que diz, né? O ser humano vive a vida como se nunca fosse morrer. E chega ao final da sua existência como se nunca tivesse vivido. A meditação ajuda nisso, Amanda? A meditação é fundamental para isso. Para você se reencontrar, para você se reconectar. Se reconectar com o seu interior. Então, não é sobre você se conectar. Às vezes as pessoas estão tão conectadas lá fora, tem uma rede de contatos tão grande, mas não tem um tempo, não tem um minuto sequer para se conectar consigo mesmas, para olhar para dentro de si. As pessoas também acham mais fácil transferir para os outros. Eu transfiro para um remédio, eu transfiro para um vício, eu transfiro para uma coisa, aquela falta. Como você falou, uma carência, o vazio existencial. O vazio existencial, ele gera muitas carências. Eu tenho um vazio existencial, eu começo a sugar coisas. Então, ou a pessoa fica hipersexual, viciada em sexo, ou fica viciada em jogos. Hoje apostas está em alta, as pessoas são viciadas em aposta. Ou as pessoas são viciadas em pornografia, né? Que fica olhando online, pornografia online tá assim de fácil, né? Ou as pessoas são viciadas em comer, ou elas são viciadas em trabalhar, ou elas são viciadas em se vitimizar, ou falar mal dos outros, ou elas são viciadas em tudo isso ao mesmo tempo. E hoje existe uma geração, e não é só a geração Z não, porque a gente foi treinado com a rede social. Que você posta um negócio na internet, qual que é a resposta? A resposta é imediata, é um like, um comentário imediato. Então as pessoas começaram a confundir, achar que tudo é assim também. Então a pessoa era engenheira a vida inteira. E ela decide ser advogado, só para fazer um exemplo. E ela faz uma transição de carreira, de uma carreira que ela estava 10 anos trabalhando, ou 20, e vai para outra e quer ter o mesmo sucesso na outra.
E é assim em tudo. Ela começa um relacionamento, ela já quer ter certo, teus filhos, teu cachorro, a casa linda, e as pessoas estão com muita pressa. E não estão entendendo que é um tempo das coisas. A Bíblia fala, né? Tem tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para plantar, tempo para colher, tem tempo das coisas. O que eu acho incrível é que quando você tomou a decisão de falar de meditação, você fez 1 ano de meditação ensinando as pessoas. E poucas pessoas teriam dedicação para fazer isso. E depois disso que veio o livro... Foi depois disso que veio o livro. Aí você se dedicou a fazer o livro. Uhum. Aí você começou a dar palestra sobre o livro. Exato. Aí o seu livro virou Veja, deu certo. Deu certo, E aí as pessoas vão falar, nossa, fiz um livro e deu certo. Deu certo, Que sorte, vou fazer o meu também, amanhã vai ter resultado. Interessante isso, né? Então, às vezes, você tem que se ligar que para você ter o resultado que você quer ter, então vamos lembrar das frases lá, nada dá certo da primeira vez, ninguém começa grande, para ter o que você não... pessoas oscilam, ninguém fica bom naquilo que pratica pouco, e para ter o que você não tem, você precisa ser quem você não é. Vocês estão vendo como fecha? É incrível essa história. E aí ela conseguiu, no primeiro livro dela, conquistar os mais vendidos da Veja. Aqui os livros da Amanda Dreyer, gente, Meditar Transforma e Meditações Mais Poderosas, as meditações mais poderosas de todos os tempos. Vocês vão amar esse combo aqui na descrição. Aproveite a promoção, que vocês vão gostar. Amanda, suas considerações finais, fica à vontade de falar o que você quiser. Eu fico muito feliz pelo convite e me convida mesmo, porque eu amo estar aqui, não vejo o tempo passar. E olha, não busca tantas coisas lá fora. Busca as coisas dentro de você. Se permita olhar para dentro, se permita curtir quem você é, porque a gente está tão voltado para fora, para o exterior, para fazer, para correr. E calma, aproveita o agora, esteja mais presente com você, sabe? Acolhe o agora. Ah, mas o agora que eu tenho não é um agora legal, não é um agora que eu gosto, é o agora que você tem. E se você não for grato pela tua atual realidade, nada melhor vai te vir no futuro.